Olá pessoal, bom dia. Estaremos com aula de matemática hoje mais uma vez. Iremos dar continuidade ao conteúdo de matemática, falando sobre os radicais. E desta vez iremos ver multiplicação de radical. Eu sou o professor Fabiano Soares, da Escola Franklin Moreira Xavier. Então, multiplicação de radicais. Mas antes de iniciarmos, vamos relembrar alguns conceitos que nós temos que saber em radicais. Como que é o índice, que é quem fica aqui nesse lugarzinho da raiz, é o N. Quem é o radicando, que é quem está dentro desse sinalzinho. E o fator externo é aquele que está fora do radical. E esse símbolozinho aqui também é chamado de radical. Quem está dentro dele é chamado de radicando, como nós vimos aqui. Então, iremos ver que multiplicação de radicais não é nada difícil. Já trabalhamos, quando nós estudamos a segunda propriedade dos radicais, vemos que nós podemos fazer a seguinte operação. Nós podemos fazer a seguinte operação quando nós estudamos a segunda propriedade dos radicais, onde nós tínhamos multiplicação de radicandos, que está aí 4 vezes 9, nós poderíamos separar essa multiplicação e resolvermos. Como também nós tivesse separado, nós podíamos juntar elas e resolvermos. Logo, aplicando essa propriedade, nós podemos multiplicar os radicais. Lembrando que os índices aqui são todos semelhantes. No caso aqui eu tenho o índice 3, índice 3. Então eu vou fazer o quê? Vou juntar e multiplicar quem está dentro. Então, no caso aí, no caso dessa daí eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, onde eu mantenho o meu radical, e junto 2 vezes 7, que me dá como resultado raiz cúbica de 14. Também a mesma coisa aqui na segunda, onde eu tenho os índices 5, e dentro dos radical eu tenho o radicando 6 e o 11, eu junto os dois e faço a multiplicação. 6 vezes 11 dá 66, mantendo o mesmo índice aqui em cima, que é a raiz de 5. Então nós ficamos aí com esse resultado aqui, Raiz quinta de 66. Da mesma forma acontece com esse segundo, lembrando que quando não tem nada dentro é porque aqui é raiz quadrada, é 2, Então dentro do índice tem 2, mantendo o mesmo índice, juntos que está dentro, 5 vezes 6, 30. Da mesma forma esse outro. Já o último aqui tem só uma diferençazinha que ele traz um número fora. Mas sem nenhum problema, porque esse número fora eu posso multiplicar ele por o que está de fora. No caso aqui eu tenho 2, quando não tem nada tem 1, mas na multiplicação a gente sabe que 1 é neutro, então nem precisa multiplicar. Então no caso eu vou multiplicar 2 vezes 3 e vou multiplicar 5 vezes 7. Então fazendo essas operações eu tenho o resultado desse multiplicação de radical. Vemos aqui, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7, vezes 10 dá 350. Então esse é o meu resultado. Também com radicais, podemos fazer com radicais de índice diferente. Como que nós resolvemos com índice diferente?
Nós já fizemos isso já na aula passada. Nós reduzimos, ó, reduzimos ao mesmo índice depois efetuamos a operação. Então eu tenho esse radical aqui, ó, vê que um índice aqui é 2, não aparece, mas é 2 e o outro é 3. Então o que é que eu faço? Eu tenho que multiplicar por um número que vai me igualar esses dois índices. Quem me igualaria? Que número me igualaria esses índices? Se eu multiplicar aqui por 3, 3 vezes 2 vai me dar como índice 6, ó. E se eu multiplicar aqui por 2, vai me dar também como índice 6. Lembrando que pelo número que eu multiplico aqui fora, eu tenho que multiplicar dentro. Então vai ficar 6. Aqui é como se tivesse 1, ó, em cima do 2. Não aparece, mas é como se tivesse 1. Então 3 vezes 1 me dá como resultado aqui 3. Por isso que fica 2 elevado a 3. Do mesmo jeito aqui nesse outro. Ó, só apagar aqui para a gente ver melhor. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Multiplicando aqui por 2, que é para me igualar. Então 2 vezes 3 vai me dar como índice 6. E 2 vezes 1, que aqui em cima do 5 tem 1, só que não precisa aparecer. 2 vezes 1, 2, eu tenho como resultado esse daqui. Igualei os radicais, só preciso fazer o quê? Escreve só na forma de um radical só, joga os dois números dentro e resolve essas potências. 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado. Depois multiplico os dois resultados, que vou encontrar esse valor aqui. Agora nós iremos falar um pouco sobre radicais. Ó, radicais na distributiva. O que é isso na distributiva? Quando eu tenho, ó, essa expressão aqui, tem um radical e um número dentro do parente. Como que eu resolvo isso? O que está fora multiplica os dois. Raiz de 3 multiplica raiz de 2 e depois multiplica depois multiplica 5. Levando em conta também o número que está aí, o sinal que está aí dentro do parênteses. Isso é chamado de distributivo, propriedade distributiva. Então, como que acontece? Raiz de 3 vezes raiz de 2 está aqui, ó. É esse daqui, mais o sinal que está aí dentro. Raiz de 3 vezes 5 está aqui. E continuamos, ó. Nós podemos juntar. Já estou usando a primeira propriedade que nós vimos lá. A segunda propriedade que nós acabamos de ver, ó. Estou só juntando, juntei esses dois, mantive o sinal aqui que é mais. Ó. Aqui, como tem um fora e um dentro, não podemos juntar. Então fica como resultado esse aqui, ó. Porque 2 vezes 3 é 6, então raiz de 6 mais 5, só fiz inverter para ficar mais bonitozinho. Então 5 raiz de 3. Esse é o resultado dessa expressão aqui. Da mesma forma é nessa daí, que está embaixo, tá certo? Ó, essa expressão aqui, onde 5 vai multiplicar a raiz de 7 e vai multiplicar a raiz de 5. Mas aqui agora aparece o sinalzinho de menos. Isso é a propriedade distributiva. Então, resolvendo, raiz de 5 vezes a raiz de 7 está aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 está aqui, ó. Que é o sinalzinho de menos, que é o que está dentro do parênteses. Então, resolvendo como nós vimos lá no começo,
a primeira propriedade, a segunda propriedade, quer dizer lá, onde nós juntamos. Então eu junto, ó, são radicais semelhantes, raiz quadrada eu posso juntar. Então fica um radical só e os 5 vezes 7 dentro. Sinalzinho de menos que eu mantenho. E posso juntar sem problema a raiz de 5 vezes raiz de 5, que tá aqui, ó. Um radical só, 5 vezes 5. Resolvendo isso, eu tenho como resultado raiz de 35 menos raiz de 25. Nós sabemos que raiz de 25 tem raiz, então tira a raiz. Raiz de 25 é quanto? 5. Então, resultado final, esse daqui, raiz de 35 menos raiz de 5. Aqui nós terminamos a nossa videoaula. Qualquer coisa volte, reveja o vídeo, vá para o caderno, faça as atividades, certo? Estarei postando em seguida. Tenha todos um bom dia, uma boa atividade e que possamos continuar com nossos estudos. Boa sorte nas atividades a todos. Fique com Deus.